Como é que é, pessoal? Aqui é o vosso boy Isco. Estamos diretamente aqui no Isco Podcast para fazer um acontecer hoje. Hoje é diferente, vamos estar com o filósofo Lemeia, está aqui conosco, vamos fazer acontecer, não saia daí da tela, é daqui a pouco. É nós, família. Sim, boa noite. Boa noite. Estou vendo isso aí, filósofo. Não sou filósofo. Depois vou dizer porque que não sou filósofo. Certo. Exatamente. Vou dar argumentos. Certo. Ok, obrigado. Obrigado. Vamos começar? Sim, podemos. Estou à vontade. Certo. Podemos começar. Quem é o professor Lemeia? Ou quem é o Lemeia? Bom, o Lemeia é mesmo este que está à vossa frente. Sou um homem de relações sociais, não é? Como qualquer um. E sou também um simples pacato cidadão. Certo. E onde é que nasceu o Lemeia? Bom, eu nasci no posto administrativo de Nauela, numa aldeiazita chamada Namucope. É uma aldeiazinha que pertence ao posto administrativo de Nauela, no distrito de Alto Moloco, concretamente na província de Zambésia. Certo. Exato. Como é que foi a sua infância, Lemeia? Bom, a minha infância foi ruim por um lado e por outro lado bom. Porque na altura o meu pai era diretor provincial de Geologia, Minas e Minas Gerais, em Climane, e teve um percurso de Nampula, onde começou a trabalhar. Aliás, primeiro começou em Moloco, depois foi a Nampula, Nampula foi a Maputo, Maputo volta a Beira, e Beira, onde crescemos já em Climane. Mas esse todo o percurso eu ainda era criancinha, por isso não tenho memórias só tenho as memórias de Climane. Certo. Exatamente. Quer dizer que o professor Lemeia cresceu muito mais na cidade de Climane. Sim. Foi lá onde pousamos a nossa residência. Professor Lemeia, é unânime o povo do distrito de Mopeia e particularmente os estudantes que acompanham o professor Lemeia, eles chamam do professor Lemeia o filósofo. E nós temos como professor Lemeia o filósofo, e o professor Lemeia que diz que eu não sou filósofo, vou explicar os porquês. Nós queremos saber esses. Exato. Bom, eu não sou filósofo, Certo. mas sou professor de filosofia. Tenho um dado para argumentar este posicionamento. Quando nós reparamos, um filósofo é um sábio, vem de Sófos, que significa sábio. Certo. E eu não tenho esse estatuto de ser filósofo. Eu recordo-me na altura que até se formos a ver cá em Moçambique, temos um filósofo, Certo. que é o Severino Ngüenya. Este sim tem status, o estatuto de filósofo. Mas eu não tenho esse estatuto. Talvez, provavelmente, futuramente, possa alcançar esse status. Mas até então eu não sou professor de filosofia. Certo, mas até no momento está num bom caminho para ser um grande filósofo. Exato. Eu tenho fé que vai ser um dia. Exato. Qual foi o caminho do professor Lemeia até chegar aqui? Bom, para chegar a ser professor de filosofia, tive um percurso. Primeiro eu dava aulas de história. Comecei a dar aulas de história em 2001, logo quando a contratação, porque naquela altura eu ainda estava nas correrias na cidade de Climane e era um escritor. Certo. E, sendo escritor, trabalhei com o excelentíssimo administrador, era o presidente da AJOC na altura. Certo. E porventura eu tive que, como ali não haviam essas situações financeiras, então tive que contratar-me para a educação e começo a dar cá em Mopeia a aula de história. E dando história, mais tarde, quando vi que havia necessidades de fazer o estudo mais completo, mais amplo da área, então concorri para bolsas e mais tarde acabei sendo, quando não houve vagas na altura para a história, então desviaram para a filosofia. É ali onde eu caio para o ensino de filosofia. Até para a filosofia não, para o ensino de filosofia. Exatamente. E o que mais motivou o professor Lemeia a se especializar nessa área da filosofia? O que me motiva é que na fase experimental, porque eu estudo na fase experimental a filosofia. Exatamente. Naquela altura eu estava na escola secundária Josina Machel de Maputo
Então, quando o Ministério pensou que devia introduzir o ensino de filosofia no segundo ciclo, então eu fui um dos que tive essa sorte. Essa sorte. Então, recordo-me em plena defesa, quando o docente mandou-nos fazer um trabalho e eu devia falar dos naturalistas, os filósofos jônios de Mileto, falo de Tales, Anaxímenes, Anaximandro. Então, durante a minha defesa, convenci ao plenário, exatamente. Tendo convencido, é quando eles disseram que não, o senhor tem que fazer filosofia. Mas a minha inclinação não era essa. Eu queria ser um médico, ou um professor de história, que eram áreas que eu achava mais fáceis de agir. Mas quando cá chego e começo a trabalhar, então, logo houve esse desvio, por falta de vagas no ramo de história. Houve esse desvio para a filosofia. Eu fiquei 3 dias pensativo, se podia avançar ou não. Então tive um apoio de uns colegas, com o colega Lourenço, que na altura, o colega Lourenço e o colega Benz, Augusto Benz, na altura eram doutores e trabalhavam no posto campo. Então quando fui lá em supervisão, conversei com eles, disseram não, o senhor faça filosofia, porque filosofia vai te ajudar a abrir mais a mente, não é? A pensar bem, porque automaticamente pensamos, mas não pensamos bem. Há uma certa diferença. Exatamente. Pensar bem, certo. Exato. Como é que o Teacher Alemeia equilibra a sua vida pessoal e profissional? Bom, primeiro, vamos aos conceitos. Certo. Quando falamos de vida pessoal, falo de mim mesmo, individual, certo. Uma vida individual. Então, é ali onde estou inserido numa família. Que essa família, eu também tenho um papel nessa sociedade, ou nessa família. Sou pai, sou tio, sou irmão, sou neto, bisneto, por lá eu tenho esse papel na sociedade. Do outro lado, na área profissional, estou lá inserido onde existe o emprego, onde está lá também os meus colegas, a quem eu me relaciono com eles. Então, automaticamente, o que eu tenho que fazer é a força de vontade que deve fazer com que haja essa união. Certo. Bom, Teacher, qual é o segredo para manter essa inspiração e criatividade que o filósofo tem? Bom, o segredo é essa mesma força de vontade. Porque se nós queremos unir essas duas esferas, temos que ter vontade. Vontade de ter uma criação, ou de ter uma criatividade, certo. E também a vontade para esse outro campo, que são 2 campos inseparáveis. Certo. É claro, são diferentes, mas também há uma relação, há uma relação íntima ou ínfima entre esses 2 aspectos. Certo. Teacher Alemeia, a juventude atual, o Teacher Alemeia deu aula a muitos jovens, outros estão a se formar, já estão na faculdade, outros já se formaram, já estão a trabalhar. Esperavam muito para ouvir o Teacher Alemeia dia de hoje. E sempre apareceu a mesma ideia, acho que foi unânime, de todos os jovens, a quererem saber muito mais com o professor Alemeia, como é que vem a sociedade atual? Bom, a sociedade atual é diferente da anterior. Eu vou fazer uma análise comparativa, uma analogia comparativa entre a sociedade atual, falo mais dos jovens, não é? E a sociedade anterior ou antiga. Bom, eu nasci numa sociedade em que os valores morais eram valorados, não é? Certo. Nós tínhamos uma educação que não podíamos transpassar aquilo que eram as leis caseiras, aquilo que eram as leis da sociedade. Mas hoje em dia há esse traspasse. O jovem sempre quer competir, sempre quer coisa. Até muitas das vezes há perca de respeito. Na altura nós, por exemplo, cumprimentávamos, mesmo alguém que a gente não conhecia. A gente cumprimentava. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Boa noite, senhora. Como está? Com aquele todo o respeito. Havia a valoração da ética e da moral. Certo. Era isso que prendia a nós como jovens da altura. Mas hoje é normal passar, já tem um jovem te empurrar. Certo. E quando queres reagir, até ameaçar-te, parece que ele... Então, são esses valores éticos e morais que já estão perdidos na sociedade. Certo.
E quais são os principais desafios enfrentados nos dias de hoje? Bom, falar de desafios, antes de falar de desafios, eu gostaria até de falar de causas, não é? Causas, certo? Causas, porque senão correríamos ao falar de desafios sem falar das causas. As causas, certo? Se nós formos a ver o jovem atual, Certo. é mais virado à criminalidade. Criminalidade é um assunto que envolve a sociedade. Certo. Fora da criminalidade, podemos falar de jogos de azar. Ultimamente aparecem muitos jogos e o jovem basta conseguir um biscato, conseguir uma moedinha, logo corre para aquele jogo, sem saber que vai acabar perdendo. Automaticamente, como consequência disso, o que acontece? Eles acabam se enforcando ou matam-se. Não só, também o simples facto de coisa o simples facto de a sociedade vive num ambiente de simulacro. Simulacro o quê? Simulacro entendeu como simulação, viver de aparência. Nós não podemos viver de aparência, certo? Temos que viver o certo, aquilo que nós somos. Então, para que haja essa mudança, não é? Para que haja essa mudança. E não só também, é preciso falar de coisa de assassinatos por motivos passionais. Passionais, certo? Eu encontro-te com minha mulher, em vez de eu parar, se concentrar-me e reunir-me com a família e dizer que tudo bem, eu a partir de hoje eu me separo e quem passa a estar com a minha esposa é este senhor. Porque eu encontrei ele. Porque eu encontrei em flagrante delito. Não, ele logo pegou, estamos ali a apunhalar. São esses valores morais que estão sendo perdidos. Certo. E não só também. Isso aquece aliena-se também ao fator de consumo de drogas e bebidas alcoólicas. Hoje vais apanhar jovens, não é? Jovens de uma idade assim, 15, 16, 17 anos, já está a beber. Em dias festivos, você há de ver isso, mesmo não só, entra no bairro, vai apanhar essas situações. Então, é necessário que haja uma mudança de comportamento. Mas como é que vamos mudar? Temos que mudar, não é? Mediante palestras, não é? Palestras e debates, como se tem dito, não só teatros. Os teatros também ajudam, porque o jovem, em vez de desviar-se do foco da vida, ele vai pensar, assistir e tentar ver que tem que mudar. Certo. E é aí onde ele muda. Sim. E às vezes também quando ele acompanha um jovem que estudou com ele, um jovem que conversa com ele, a não fazer esses atos, ele às vezes também segue, tipo, eu quero ser também como aquele. Sim, esse que devia ser, esse que era o nosso princípio naquela altura. Certo. Eu, para ser professor hoje, foi graças a um professor. Até a minha maneira de andar é desse professor. Porque eu quando reparava, eu dizia, não, senhor, sim. Eu começava a fazer uma análise comparativa. Na minha família, meu pai na altura já tinha parado de trabalhar. Certo. Por causa de uns motivos assim, alheios à sua vontade. Certo. Mas pronto, eu começava a ver agora como vamos vencer a vida. Então, é aí onde nós nos engajamos, nós em relação aos meus irmãos, a família toda, nos encaixamos ao estudo. E conseguimos, pelo menos, fazer o nível básico. Do resto são complementares. São complementares. Exatamente, são. Sim, sim. Professor Leminha, quais são os principais desafios que o país enfrenta? São tantos. Se nós formos a falar de desafios que o país enfrenta, certo, nós estaríamos a ficar aqui mais de 2 horas de tempo. Certo. Há muitos. Mas, bom, eu como um pacato cidadão, não é? Certo. Não vou falar como professor de filosofia, vou falar como um pacato cidadão. Bom, há muitos problemas que o nosso país enfrenta que merecem de uma melhoria. Não quer dizer que não está-se a trabalhar. Certo. Está-se a trabalhar. Por exemplo, se eu perguntar, temos ou não temos estrada? Temos ou não temos? Temos. Certo. É ou não é? Temos. Mas precisa melhorar. Mas está-se a trabalhar para isso. Um passo andado, certo, não é? Mais um outro passo. Temos estrada. Só que as estradas estão em péssimas condições. Então, urge a necessidade de melhorar. Temos hospital. Temos ou não temos? Temos. Mas também importa melhorar os serviços. Temos educação. Se nós formos a ver na área de educação, podemos encontrar certas situações. Se formos a ver o rácio professor-aluno,
na escola secundária ou nas escolas em volta da vila, certo. vais ver que ultrapassam 50, vão até 100. Então, o que é que se deve fazer? Deve-se construir mais salas, se possível, contratar mais professores para poder, não é, obedecer o rácio de 40 ou 35 alunos por cada professor. Então, aí já estaremos. Não quero dizer que não está-se a trabalhar. Está-se a trabalhar. Mas é preciso ainda melhorar mais. Exato. E para o professor Lemeia, quer dizer que, não só para o professor Lemeia, é a realidade. Está-se a trabalhar, mas as pessoas estão, como eu posso dizer, imediatismo. Eu acho que tem jovens que assistem nas redes sociais, o que acontece nos outros países, eles implementam para o nosso país ou o nosso distrito. Qual é o conselho que o professor Lemeia deixa para esses jovens? Bom, em princípio nós temos que ver que, apesar dos 50 anos que nós temos, nós ainda estamos a galopar no desenvolvimento. Certo. Houve várias situações, houve vários fatores que fizeram com que houvesse esse recuo. Certo. Por exemplo, a guerra de 16 anos. A guerra dos 16 anos. Certo. Falamos também da situação de Covid-19. Falamos também dessas manifestações que acabaram destruindo certas instituições. Certo. Fora de problemas de momentos eleitorais. Fora desses problemas que acontece paralisação das estradas, Exatamente. Tudo isso contribui para o subdesenvolvimento. Quer dizer, enquanto avançamos 10 passos, recuamos 8. O que é que estamos a fazer? Não estamos a fazer nada. Nada. Então, o que eu aconselho aos jovens é mudar de consciência. A mudança de consciência, porque estamos a falar consciência, estamos a falar pessoa. Pessoas, certo. Não é? Certo. Porque o que estraga muitas das vezes são pessoas, não é a política. A política. São pessoas. Então, o que deve haver é que temos que parar e pensar. Se nós fizermos esta ação, será boa ou má? Estou a entrar nos princípios éticos. Por isso eu disse saber pensar, saber fazer, não é? Certo. Tudo tem que ser acompanhado pelo saber agir, não é? Tudo isso. Todo mundo pensa, mas tem pessoas que não pensam bem. Pensa, age, mas não sabe pensar nem sabe agir. Certo. Porque saber agir é você discernir que isso está errado, isso está certo. Está certo. Então eu alieno-me aqui onde está certo. É assim. Este que sabe. Por isso temos a atitude filosófica. Certo. Que tem em vista analisar um certo problema, não é? Analisar, porque todo homem tem problema, toda sociedade tem problema. Certo. Mas a filosofia não vem para resolver problemas, vem para ajudar a resolver esses problemas. Ajudar a quem? Ao próprio homem. É este homem que vai, não é? Que vai fazer isso. Então, os jovens temos que primeiro consciencializarmos, termos a consciência limpa, começarmos a ver que não, este caminho não é certo. Não é certo. Por exemplo, hoje em dia, vai ser difícil tu ires conversar com o governo ou convencer o governo a organizar estradas, já que queimamos máquinas. Aí está. É esse retrocesso. As máquinas que estariam neste momento a dar uma fechadura da estrada ou a tentar ajudar, porque aquela máquina, eu sei que haviam de comprar mais outra máquina para apoiar. Certo. Agora imagine, a máquina estragada, tem que se comprar aquela estragada. Onde é que virão esses fundos? É preciso pensarmos. Sim, significa que a estrada deveria ser feita em 2026, já não vai ser possível fazer em 2026, temos que fazer em 2027, 2028, porque não temos máquina. Temos que organizar dinheiro para comprar nova máquina. Não, mas também isso depende das conexões que o próprio governo faz, né? Certo. Mas eu, no meu ponto de vista, acho que também pode, em caso de não se conseguir, pode-se chegar até esse ponto. Sim, certo. Porque imagine, já temos estas máquinas que se arranjou. Certo. Se calhar pensava-se em arranjar-se outras para amotinar e para fazer o trabalho. Está a ver? E nós já estragamos. E como é que ficamos? E amanhã é o próprio jovem que diz não está a fazer nada. Mas ele não vê que aquele ambiente criado para destruir
foi esse que fez com que, se nós pensássemos, olha, vamos destruir aquela máquina, ou vamos destruir aquela instituição. Nós tratamos, por exemplo, vamos supor, tratamos de cédula nos registros de notariado. Certo. Por exemplo, Se formos a ver a situação, há regiões que sofreram. certo. Como é que você vai recuperar o seu registro? Como? Como vai recuperar? Então, é isso que leva-nos a uma reflexão. Que temos que refletir e mudar de consciência. Por isso, eu queria aconselhar aos jovens essa mudança de consciência. O desenvolvimento não é algo imediato. É algo que passa por um processo. É um processo. E um processo não é daqui para aqui. É um processo lento, gradual. Gradual, certo. Exatamente. Certo. É isso. Professor Leminha, qual é o seu papel como professor? Bom, o meu papel como professor de filosofia ou professor? Aí quero saber. Certo. Primeiramente, vamos ir de filosofia. Bom, o meu papel como professor de filosofia é de tramitar, não é, ferramentas para que o próprio jovem, o próprio estudante, o próprio aluno possa, não é, ter uma análise crítica. Crítica, certo. Exatamente. E como professor em geral? Como professor, ensinar. Ensinar. Porque o professor, a sua tarefa é ensinar, apesar de a educação também ser uma parte complementar. Mas sabemos de antemão que a educação começa de casa. Certo. Complementariza-se na escola. Certo. Exato. E, professor Leminha, como é que se sentiu, como é que o povo do Distrito de Mopeia recebeu o professor Leminha até hoje? Como é que se sente? Bom, eu estou aqui falando seriamente, estou aqui desde 2001. Desde 2001, eu recordo que naquela altura, quando cá entro, era muito jovem. Aliás, dizer muito jovem, não, dizer era jovem, não é? Não existe muito jovem, nem pouco jovem. Certo. Então, era jovem na altura. Sendo jovem, era o meu primeiro ano de trabalho na educação. Porque, porventura, mesmo lá em Maputo, trabalhei na Associação de Dadores de Sangue, que mesmo também trabalhei aqui em Timar, mesmo na JOC também, onde era escritor, e tinha um trabalho também que dava explicação de inglês, porque na altura era bom em inglês. Certo. Então dava lá em Maputo. Então a minha primeira lecionação foi na educação. E neste distrito, falar deste distrito naquela altura, éramos poucos professores. Certo. Muito poucos. E naquela altura, fazer o nível médio e contratar era o grau mais elevado. Mais elevado, certo. Exato. Nós éramos vistos como atuais licenciados, atuais bacharéis, atuais mestrados. Mas saíamos da carteira para vir ensinar. Certo. E ensinar bem. Bem. Eu recordo que éramos só 10 ou 11 professores na escola secundária de Mupé, naquela altura. E pronto, trabalhamos. E fui bem recebido, por isso até hoje estou cá neste distrito. Que bom. Então, preferi montar a minha residência cá, certo. Não é, para poder também ajudar. Aliás, já me transformei no natural. Natural, certo. Como se tem dito, mato-mundo. Natural não treme. Certo. Então, também, eu ganho também essa eminência de também não tremer. Certo. E, professor Leminha, na qualidade de professor, qual o conselho que deixa para aqueles professores, porque nós sabemos, o governo, o professor tem direito de ter o salário, do dia trabalhar, final do mês ter o seu salário, mas o salário quando atrasa, existem alguns professores que fazem greve e não dão aulas, principalmente as crianças. Vamos falar agora para as crianças. Os alunos, eles não têm a ver se o professor recebeu ou não. Eles querem aprender, por exemplo, as crianças. Porque se tu perdes 2, 3 dias da matéria, perdeste muito durante um ano. Aqueles professores que criam greve por problemas de salário e param de dar aula, paralisam as aulas. Qual é o conselho que o professor Leminha deixa para esses professores? Ou como é que vem isso para o professor Leminha? Bom,
Primeiro é preciso ter vocação. Vocação, entendo eu como o amor a dar aula. Certo. Não é? O salário, apesar dos pesares, Certo. é um direito. É um direito, certo. Mas o que eu aconselho é continuar a trabalhar, a esperar que o seu direito seja efetuado. Efetuado, certo. Exato, exato. Porque dizer que não pode dar aula, não pode, aí já estamos a matar a vocação. A vocação, certo. Porque é preciso entender que há colegas que foram formados por vocação e outros por falta de emprego. Emprego, É certo. preciso ver, é preciso saber analisar esses dois conceitos. Tem pessoas que Exatamente. se formam porque há Vocação. problema de emprego. Vocação. Certo. Outros por falta de emprego. Vê De que emprego. não. Concorreu ali, concorreu Foram, na chamou saúde, não sei o ali. que. Então começa a ver que não. Aqui a única forma é Eu vou me professorado. formar aqui e vou ser professor. E quando começa a dar aulas, e quando vai à formação, começa a dar aulas, faz aquele termo de compromisso de honra, que ele jura que pode trabalhar em qualquer espaço, desde que haja condições, ele lá vai. Mas quando chega, não é? Já está ali aos telefones, aos Facebooks. O aluno está ali na sala, sendo prejudicado. Certo. Então, é melhor que também haja mudança de consciência. De consciência. Sim, consciência. Saber que eu, para trabalhar ou para ser professor, a minha finalidade é educar ou ensinar essas crianças. Sim, porque as crianças perdem porque aulas. É aí onde nós chegamos no final do ano com situações em que aproveitamento pedagógico é aquele, certo. Enquanto as crianças não sabem ler nem escrever. Certo. Mas nas classes iniciais é obrigatório a criança, não é, saber ler e escrever. Pelo menos essas coisas. Saber ler, escrever e, se calhar, algumas continhas. Então, por isso, há mesmo que haver trabalho nesse sentido. As supervisões não podem faltar, supervisões pedagógicas não podem faltar, supervisões também de avaliações não podem, porque a supervisão tem em matéria, não é? Ajudar o próximo. Certo. Mas como supervisor, vais assistir a aula, depois dali dizes. Certo. Pedes o plano, vais analisado, depois dali é quando dizes não, houve uma falha aqui. É diferente de dispensão. Dispensão vem quando há problemas. E problemas mesmo. Certo. Exato. Professor Lemeia, já está há bastante tempo no Mopeia. Qual é o top 5 de professor Lemeia, os melhores professores do Mopeia? Vamos tirar o professor Lemeia. O professor Lemeia não vai estar aí, porque se eu consultar isso, o top 5 dos melhores professores, tenho certeza, os alunos, não. Em geral, o professor Lemeia vai estar ali em cima. Vamos tirar o professor Lemeia. Não. O top 5 do professor Lemeia. Aí já estás a vender a minha imagem. Não. Quer dizer, não tem nada a ver. Tipo, sim. O professor Lemeia acha que esse professor é diferente. Não, eu até hoje, não me considero como estando no status ou no top 5. Certo. Porque há muita coisa, porque ser professor toda a vida é aprender. Você aprende isto, depois de amanhã vai ver, não, tem que ler isto, tem que aprender aquilo, tem que aprender. Então, a vida é essa. Certo. Mas se for a dizer que quais eu acho de top, sim, eu conheço alguns que até posso mencionar. Que até se eu fosse alguém, certo, colocaria como alguns gestores de escola. Aqueles têm capacidade para tal. E nós precisamos disso. Para ti, Lemeia, quais são? Num momento ou outro. Quer que eu fale aqui? Certo. Bom, o professor Salaúde é um homem reto. Certo. É um homem reto, é um homem top 5. Temos ali também o professor Márcio. O Márcio, que está no posto campo. Está no posto campo, sim. Exatamente, também é um reto. Temos também o professor Pinto, sim, que está no Chimara, também é excelente, não é? Na escola secundária, falo a um professor, como chama aquele de geografia? Marcelo. Marcelo também. Sim.
é um deles também. É claro, ele foi primeiro a trabalhar, me encontrou e também deu-me algumas diretrizes Certo. de Foi um aula. professor que me mudou muito. O professor Saiba também, idem. Certo. São muitos. São muitos. São muitos. Outros até acabaram transferindo, falei do professor Flete. Sim. Temos o professor também, o professor de filosofia. Os colegas de filosofia são um mimo mesmo. Um mimo. Eu até muitas das vezes, como agora já não dou aulas, estou agora como tutor de ED. Então sempre tenho conversado com eles, trocar algumas impressões filosóficas, e eu gostaria que convidássemos também para estar aqui também para abrilhantarmos o momento. A próxima ocasião, exatamente. Sim, falo do professor Momed, falo do professor Bristoff, falo do professor Olívio, e que são colegas mesmo abalizados no coisa. E existem outros também, que se formos a mencionar, vai levar muito tempo. Exato. Até sem me esquecer, há um colega que transferiu, que dava português na escola secundária, agora está na Júlio Nyerere, o professor Tito. É um calejado também. Merece um forte abraço, exatamente, pela dedicação. Então, existem outros também. Não quer dizer que os outros estão desprezados, mas também, quer dizer, os nomes que me apareceram são esses. Exato. É verdade. Professor Lemia, tem um jovem no Mopea que se inspirou muito em professor Lemia, até que ele foi fazer filosofia, chamado N. Damas. Damas, conheço Damas, conheço. Está a fazer filosofia e ele foi classificado em 3º lugar do ano. Está a se formar na UP, Universidade Pedagógica. Exato. Unilicongo. Agora é Unilicongo. Sim, na UP. Porque ele está em 3º lugar. Exato. Ganhou como melhor aluno em 3º lugar. Exato. E ele mandou cumprimentos para o professor Lemia. Muito obrigado. E muita força aí. É melhor que termine isso em 4 anos. Nós estamos à espera a vaga aqui. Por acaso foi meu aluno e recordo-me. Até são 2. Tem este e tem um outro que esteve a fazer filosofia em Montepuez. Parece-me, se a memória não me falha, Montepuez. Só que por causa das condições financeiras, os familiares pediram que ele pudesse mudar de curso para fazer um curso de curta duração. E acabou, foi uma perca na filosofia. Mas o Damas está lá. E eu recordo-me ter viajado para lá e ter me encontrado com ele. Fui até a faculdade, porque ia cumprimentar também os meus docentes. E depois vou cumprimentá-los. Assim o Damas também é um jovem muito humilde, ele não tem condições, né? Mas ele está a lutar, está a se formar do jeito dele, e ele também motiva os jovens que é possível estudar sem condições. Exato. Ele não tem condições, mas ele tenta batalhar ali, ir à faculdade, voltar. E o Niga se esforçou muito, até parar em 3º lugar não é fácil. Não é. Enquanto tu não tens condições, e se a memória não me falha, foram nas jornadas científicas. Porque a jornada científica é preparação para a defesa da monografia. Eu também passei por essa modalidade. Porque, não se pode ir a defender coisa, como é que se diz? Não se pode defender a monografia sem, no entanto, passar pelas jornadas científicas. Então, aquilo parece que parte do 2º, 3º ano. Sim, ele está no 3º. Exatamente. Então, é quando os colegas começam já a preparar os seus trabalhos, os seus temas, e vão lá exercitar um bocadinho. Exatamente. Exercitar o filosofar. Ou o talento do filosofar. Exato. Teacher filósofo, mas nós já ficamos chamando filósofo. Não, eu ainda volto. Os jovens também, tem muita gente ali, sempre chamam filósofo. Também, nós na escola chamávamos filósofo, por isso já nos entrou mesmo. Exato. Não estamos a conseguir deixar de chamar isso. Não, mesmo que tenha entrado, é melhor que retire, porque senão, já viu me chamar filósofo em frente de Severino Nguyen. Ele vai perguntar, que é este? Este é filósofo desde quando? Qual é o trabalho que fez para que atinjas ou atingisse esse status? Então vale a pena chamar pelo próprio nome, professor de filosofia. Mas a gente sabe que o professor tem essas qualidades de ser um filósofo.
Estou a caminho, mas ainda não o sou. Uma coisa é estar a caminho, outra coisa é estar lá. Estar lá. Yeah. Então, eu ainda não o sou. Por isso ainda nego a nomenclatura de filósofo. Mas vai ser difícil tirar isso dos jovens que deste aula. Vai ser. Principalmente da minha geração, Exatamente. que aprenderam muito com o professor Lemé. Exato. Certo. Teacher Lemé, nós agradecemos pela sua presença. Não sei se a Teacher tem algo a acrescentar. Bom, eu só gostaria de saudar a todos que neste momento estejam a assistir esta conversa, este diálogo, e que gostaria que não desistissem. O segredo é não desistir. Se eu contasse a minha história, pena o tempo não nos permite. Passei também pelas mesmas consequências. Muito mais quando meu pai deixa de trabalhar, nós passamos a passar mal mesmo. Andar nas moagens, apanhar graus, não sei o que para alimentar. Aquilo era para quê? Para estudar. Hoje, quando falo para os meus alunos, ninguém aceita. Eu passei por ali, fazia distâncias, ninguém aceita. Mas é preciso sempre ser persistente. Persistência é a chave de tudo. Sim. E quero aproveitar desde já, saudar também aos meus docentes, ao professor Muzenguerere, ao professor Lino, ao professor Belito, ao professor Guido, à professora Catarina Matete e aos colegas também que estão lá a serem alimentados com essas ferramentas filosóficas. Sim. Também aos meus colegas aqui de serviço, também a endereçar um abraço ao excelentíssimo senhor administrador, e também a minha família, meus irmãos, e também aos meus vizinhos. E o meu muito obrigado. Força aí. Obrigado, família. A Malta termina por aqui. E até a semana terão mais novidades. Quem serão os próximos convidados? Fiquem ligados, essa semana há muita novidade. Na terça-feira teremos aqui um dos jovens que quer desafiar o pai do Drip. Vamos ver aqui conosco, família. É nós. Nós vamos deixar agradecimento aqui para o meu mano Yang, o pai Niga, o meu puto retórico. São esses niggas que fazem acontecer e o Isco Podcast fora normalmente. E a gente agradece. Estamos juntos. É nós. Muitíssimo obrigado. Obrigado. E eu só queria fazer-lhe um desafio. Convidar também aos colegas de filosofia para vermos fazer um café filosófico. Bom, então, teacher, família, fiquem ligados, já que estão a correr, já fizeram o exame, acho que já estão na fase de correção. Depois da próxima semana, depois dos resultados, vamos chamar aqui 2 professores de filosofia, com o professor Lemé para serem 3 para debatermos assuntos filosóficos. Fiquem ligados, a data será marcada o dia que chegar, família. É nós. Obrigado. É o MC Bigna, fiquem ligados, família. Ele está conosco. One.